Olá para você de Indaiatuba, de toda a região, obrigado pelo carinho de mais uma vez estar acompanhando nosso trabalho aqui na TV Indaiá, canal 26 UHF, em breve estaremos também na NET, no canal comunitário. E hoje o nosso programa, Papo Livre, ele traz o Silvio Ramos, ele que é velejador, é uma pessoa que já deu a volta ao mundo no veleiro. Outro dia nós trouxemos aqui o Paulo Fax, que promove um cruzeiro pelo Rio Tietê, e também através do Paulo estamos aqui com o Silvio, que vai contar para nós um pouco dessa aventura. Silvio, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e vamos começar contando essa história. Como é que você começou no veleiro, na vela? Olha, não entendia nada de vela, não sabia nada de veleiro ou das complexidades de uma volta ao mundo, mas lá por 2002, 2003, por aí, eu aluguei um veleiro, porque eu conheço barco e conheço o mar. Não mar, oceano, eu conheço a costa, né? Tá. Eu sempre fui barqueiro. Aluguei um barco lá no Caribe e fiquei 10 dias no mar e atravessei ilhas, assim, né, coisas pouco complexas. Fiz um monte de coisa errada, mas adorei a possibilidade de você sentar naquele negocinho que flutua e poder ir em qualquer lugar do mundo que tenha água. Então aquilo porque você não tem restrição de combustível. Não. Você está indo com o vento. Com o vento, é verdade. Vento, corrente e tudo mais. Você tem combustível e você tem motor num veleiro, né? Mas não... A ideia é que você faça isso a maior parte do tempo no vento. Exato. Isso. E voltando para o Brasil, aquilo ficou mastigando na minha cabeça. Falasse, poxa, Silvio, você já fez quase tudo que você podia fazer na vida, já está profissionalmente, já chegou no topo, você já está tranquilo, né? Se coça, vai fazer alguma coisa, né? Vai viver um pouco mais, vai ver um pouco mais de coisa. E aí eu comecei a planejar, estudar como é que se faria uma volta ao mundo num veleiro. Porque já que eu fiz entre 2, 3, 4 ilhas no Caribe, por que não podia fazer mais ilhas, né? Uhum. Eu adoro ilhas, eu tenho uma admiração por ilhas. Eu tenho um parentesco indígena aí há umas 4 gerações atrás. Eu acho que esse índio pegou bem em mim. Eu gosto da natureza, né? Eu gosto de ver como os índios vivem, né? Uhum. E eu tinha uma ideia de que em algumas dessas ilhas aí, por uma volta ao mundo, eu ia encontrar com índios, ia caçar com eles. E fiz tudo isso. Que bacana. Passei uns 3 anos estudando para ser capitão, estudando o mundo, os ventos, as correntes, as barreiras, né, os caminhos, as rotas e os barcos eletrônicos, equipamentos, tudo isso. Eu estudei. Aí decidi que eu ia fazer isso mesmo. Aí era escolher o barco. Uma vez escolhido o barco, eu tenho um monte, né, de... Barco é uma coisa que também parece que para tudo tem Tem cor, material, tamanho, conforto. Como é que você chegou na definição do barco? Eu tive algumas ajudas, casa. Porque eu não conhecia muito disso, né? E fui usando na minha cabeça assim, né, os meus critérios para ir definindo. E aí tem uma questão de valor, tamanho, praticidade, né? O que eu consigo fazer sozinho? Não vou pegar um transatlântico para trocar sozinho, tem que ser um tamanho de barco. E li muito sobre isso, cheguei à conclusão aí pelas estatísticas que os caras que faziam volta ao mundo eram barcos entre 35 e 45 pés, eu fui no meio, eu fui 40 pés, 40 pés é 12 metros por 4 metros. Tá. E essa passa a ser a nossa casa, né? A gente vai morar dentro de 12 por 4 com tudo que a nossa casa tem. Aí foi uma questão de escolher o estaleiro escolher o material. O material de um barco pode ser um monte de coisas, né? No começo eu pensei que a minha escolha tinha sido errada, porque eu acabei fazendo um barco de regata, um barco que é um cruiser racer, que é um barco quase de corrida, podia ser feito como um barco de corrida, e esse não é o barco para enfrentar o mar alto. Por outro lado, no decorrer da volta ao mundo eu percebi que um barco de corrida vai mais rápido na tempestade do que um barco normal, oceânico, que não seja de corrida, mais pesado, mais lento. E eu posso sair fora de algumas coisas mais rápido do que outros barcos que vão devagarzinho tentando sair. Então, a fibra, por exemplo, eu escolhi fibra. Nós demos uma cacetada num recife lá na Malásia, subi em cima do recife, desci do outro lado e não fez nada.
Se fosse um barco de metal, tinha amassado e tinha danificado pesado. A fibra, ela se contorceu, ela mexeu para cá e mexeu para lá, mas o meu barco foi feito com excesso de zelo. Todo o barco, todas as partes do barco que tem qualquer tipo de problema de manutenção futura ou perigo em qualquer situação de navegação, eu acabei construído com 30% a mais. Então eu usei esse conceito de 30% no mastro, nos estaiamentos, nos cabos, no casco. Só que as razões pelas quais eu fui aumentando essas coisas não foram o que foi acontecendo na viagem. Uhum. Mas a gente vai chegar lá. Eu achava que na maré seca, em alguns oceanos, a maré chega a ter 12 metros de diferença entre maré alta e maré baixa. Nossa. Se você esquecer disso, jogar âncora, a âncora pode estar em cima da pedra e você na areia lá a 5 metros de profundidade, né? Deitado. Então eu pensava que a gente chama isso de maré seca, né? Se eu chegasse a bater, ele ia ficar, a encostar no chão, ele ia ficar batendo assim, porque ele tem a quilha, né? Sim. Ele ia ficar fazendo isso aqui enquanto a onda vinha e voltava, até ele voltar para a posição normal. Tá. E que isso eu teria que ter reforçado. Essa parte que eu reforcei, as 2 bochechas, acabamos tomando 2 cabeçadas de baleia durante a viagem. Pois é, como é que foi isso? Essa história da baleia, achei interessantíssima. A cabeçada de baleia é um negócio sério, porque a baleia tem 40 toneladas, né? E o barco tem 7, 8 toneladas. Então, quando você pega 40 toneladas e dá um impacto em 7, 8 toneladas, desloca completamente. Isso foi 2h30 da manhã, atravessando de La Réunion para Madagascar. Aliás, a gente estava indo para a África, não ia parar em Madagascar. E eu estava dormindo na cabine da frente, né? A Lilian fazia o turno. E ela tinha acabado de fazer o turno, não tinha nada pela frente, nada é luz, né? Porque você não vê mais nada no escuro. Fica breu. A árvore, baleia no meio do caminho, você não vê isso. Não adianta você ficar olhando porque você não vai ver. Chegar. É sorte ou é azar. E eu acho que a gente deve ter passado do lado dessa baleia, porque a baleia vai lá navegando na sua direção, está indo lá para o Polo Sul, né? E a gente deve ter passado muito próxima dela e ela respondeu fazendo isso. Então ela não me bateu assim, ela bateu assim, de lado. Pum, mas ela jogou o barco de lado aqui. A pancada foi tão grande, me jogou fora da cabine, da frente, e eu saí correndo porque ali talvez fosse o pior lugar do mundo para a gente afundar, né? Porque quem afunda ali não se vê mais. A corrente leva para o Polo Sul, Caraca. Os ventos, ali é tudo errado. Quem acaba tendo um problema com o barco ali, acaba desaparecendo. E eu saí correndo lá para fora, era uma noite assim, daquelas noites escuras que você não vê, nem fora do barco você via. Caramba. Ouvido, olho, tudo tentando saber o que tinha acontecido. Eu achei que a gente tinha batido num pesqueiro ou num navio, sabe? Porque o impacto foi tão grande, tão forte. O barco ficou sacudindo porque a vela estava para cima, né? Então mastro, estaiamento, tudo aquilo sacudindo, o barco inteiro sacudindo. Eu falei, vamos afundar. Caramba. Não tem dúvida que vamos afundar. Agora é uma questão de como é que a gente sai dessa. E saí lá fora, não tinha acontecido nada. Olhei o barco inteiro, mas virei o caminho e fui para o sul de Madagascar para entrar lá no Galleons Bay, uma enseadinha que tem lá no sul de Madagascar que eu achei na carta, para dar uma mergulhada e olhar o que tinha acontecido ali. E não tinha acontecido nada. Mas esses reforços do barco, eu acho que tenho certeza que salvaram o barco em cabeçada de baleia, quando a gente bateu no Recife, né? Eu tenho certeza que isso foi graças às mudanças que a gente fez no nosso barco. Você nesse período todo, continuou trabalhando, como é que é isso? Inclusive tem uma matéria na edição desse mês aqui, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha aqui o Silvio conduzindo os negócios dele, do barco dele, que se chama Matajusi. É isso? É. O que quer dizer Matajusi? Tem um... Márcio, Tatiana, Júlia e Silvio. Tá certo. Que são os meus filhos, a minha mulher de então. A coisa que eu tinha de mais importante na vida naquele momento onde eu comecei a fazer isso. Eu estava me divorciando, acabei me divorciando, mas mantive o nome da Júlia aí, que legal. Foi uma fase importante da nossa vida. Claro. E você, como é que foi isso? Como é que você trabalhou esse período? Você ficou quantos anos viajando? Fiquei 7 anos no barco. 7 anos viajando. 2 anos pela costa do Brasil e 5 anos
dando a volta ao mundo. Dando a volta ao mundo. 7 anos sem ir na empresa, como é que é isso? Não, uma vez por ano eu vinha para a empresa, vinha para o Brasil, Tá. passava aqui 1 mês, 2 meses, teve um ano que eu passei um pouco mais com alguns problemas que eu tinha que estar presente, e tinha o problema dos piratas, que eu não tinha decidido como é que eu ia passar pelos piratas da Somália, então eu acabei ficando mais tempo aqui. Mas eu fiz uma proposta para a empresa, que eu era gerente geral de uma multinacional americana, eu representava eles na América Latina e tinha a minha própria empresa, que eu tenho até hoje, uma empresa de consultoria na área de marketing, né? Serviços de marketing. E eu fiz uma proposta para eles que, por alguma razão, eles aceitaram, que era: eu vou fazer uma volta ao mundo, vou demorar 12 meses, de 11 a 14 meses, eu falei para eles. Eu falei, eu faço uma proposta para vocês, eu reduzo minha compensação em 60%, eu só recebo 40% da minha compensação, faço a volta ao mundo, volto e retomo. E eles toparam. 60% era um valor significativo que vai direto no bottom line, né? Aquilo passa a ser margem, porque a receita continuava a mesma, a despesa é que deixou de ter 60% para o gerente geral. Deu certo. No meio desse ano, eu expliquei para o meu chefe que talvez não desse para terminar no tempo que eu tinha estimado, porque o tempo no mundo não estava coincidindo, colaborando. Porque aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre o tempo no mundo, né? E aí, nesse meio tempo, demorou aí... Peraí, onde nós estávamos? Você estava comentando dos 12 meses que não ia dar, não deu, se convenceu e o tempo no mundo... Comecei a conversar com ele sobre por que não ia dar certo e que ia demorar talvez uns 5 meses mais. 5 anos depois, 7 anos depois, eu voltei para o Brasil. Caramba! E, olha, trabalhei todos os dias, de manhã e de noite, eu sempre entrava, eu instalei um sistema a bordo que não era nem conhecido no Brasil, conheci lá fora, instalei, e eu fazia meus e-mails. Eu tinha acesso a todos os meus e-mails de dentro do barco a qualquer hora da noite e do dia, em qualquer lugar do mundo. E fiz isso todos os dias da viagem até o final da viagem. Eu toquei as 2 empresas, e tomei decisões, participei de orçamentos, né, de demissões, de contratações de dentro do barco. De dentro do barco. E pedi demissão de dentro do barco, na costa de Búzios, atravessando o Atlântico, no final da travessia do Atlântico, no dia 26 de fevereiro de 2013. Eu pedi demissão de dentro do barco naquele e-mail. E aí passei a tocar só a minha empresa. Estou conversando aqui com o Silvio Ramos, ele que é um velejador, já cruzou o mundo e também tem outras histórias interessantíssimas aqui. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho, a gente continua o papo com ele aqui, que está muito interessante e tem mais história para contar. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o velejador Silvio Ramos aqui comigo hoje. Ele está contando da sua façanha, essa volta ao mundo que ele deu trabalhando. E ele recentemente também foi fazer o traslado de um traslado que fala, né? Trazer o barco de uma travessia? Uma travessia. Avião é traslado, é travessia que ele fez. Que você veio de Angra para Ilhabela e esqueceu a carta em São Paulo e velejou só pelo celular. Aqui, está aqui na revista Náutica essa matéria. E conta pra gente como é que foi esse seu trabalho aí, essa navegação pelo celular. Nós estamos numa época, né? Faz tempo que nós estamos nessa época, mas a tecnologia tem mudado a cada 3, 4, 5, 6 meses, a tecnologia é diferente. No barco é a mesma coisa, para barco é a mesma coisa. E eu acho que a última novidade com esses celulares que existem hoje, né, esses smartphones, é o que a gente consegue rodar neles. Verdade. Então, eu tenho aqui instalado no meu celular algumas cartas, eu tenho o mundo inteiro, ou tenho só a América Latina, ou tenho só o Brasil, e tenho isso por uma questão de curiosidade, né?
Mas nunca pensei que eu fosse estar numa situação que eu aperto os botões, eu ligo lá as chavinhas do barco, aperto lá uns botõezinhos e tudo aparece, o radar, né, a carta, o tempo, tá tudo lá, um em cima do outro, facinho de navegar. E bem no meu olho, assim, quando eu estou dirigindo o barco. O fato é que, quando eu cheguei lá, tem uma cartinha, um cartãozinho que vai naquele sistema, que eu trouxe para São Paulo para fazer alguma revisão. Eu queria copiar rotas que eu tinha usado no mundo, por aí, me organizando, né? E por essa razão eu trouxe para São Paulo. Esqueci essa carta. Só percebi quando eu cheguei lá, quando eu liguei, que o meu plotter, né, aquilo chama plotter, não mostrava nada. Eu falei, não acredito, eu esqueci a carta. Aí lembrei do celular, eu falei, nossa, eu instalei aquele sistema, será que funciona mesmo? Eu tenho as cartas da Marinha Brasileira, disponibilizadas pela Marinha Brasileira, para usar nesse aplicativo do celular. Bom, entrei lá, não conhecia muito bem, tive que aprender um pouquinho sobre o aplicativo, mas vi que eu conseguia... Não era muito difícil. Não era muito difícil. Saí do Rio de Janeiro, vim, passei no meio lá da Ilha das Couves, tem lá um pedacinho que é assim, eu passei exatamente aqui, podia ter feito por fora, né? Passei aqui, que era para ver se a carta realmente, porque carta e GPS estão lá, me mostra exatamente onde eu estou, dentro daquele mapa, né? Foi tudo perfeito. Eu acabei contando para um amigo que é diretor técnico da revista Náutica, ele falou, vamos fazer uma matéria disso. E a matéria virou uma matéria bastante extensa, porque aí tem mais gente falando de outros aplicativos e outros eletrônicos para o barco e assim por diante. Exatamente. Mas isso é interessante porque eu não escrevia, eu não escrevia para revistas, né? Não tinha essa oportunidade. Mas como o meu projeto era único, que era trabalhando a bordo, a Náutica se interessou por isso desde o começo e eu cheguei a ter uma coluna, enquanto eu estava navegando com a Náutica, que eu mandava e eles publicavam na Náutica Online. Eu escrevi para várias das revistas náuticas brasileiras, tenho muitas matérias aí publicadas. Falando em matéria, você tem um livro, e é um livro que você colocou no Facebook, é o primeiro livro do Facebook, como é que é isso? Que eu saiba, é o primeiro livro no mundo escrito dentro do Facebook. Eu comecei a desenhar livro e estimar custos de livro. Eu queria que meu livro fosse especial. Por que especial? Porque o livro tem que contar uma história que tenha foto, que tenha filme, que tenha, sabe, que tenha... movimento. O movimento naquilo lá. E para você fazer isso hoje, no material impresso, isso é caríssimo, né? Então me estimaram assim R$20 mil para fazer, sei lá, 100 cópias do livro que eu queria, que era um livro quase que um livro de aquário, né? Você tem foto de peixe, é uma página é foto e você explica um pouquinho, mais foto e explica um pouquinho. Aí eu, acostumado aí a usar o Facebook, pensei, por que não o Facebook? Eu tenho um sobrinho que trabalha no Facebook e perguntei para ele, André, como é que se faz? Eu quero fazer isso aí. Ele falou, tio, isso aí não se faz. O Facebook não dá para você fazer isso. Primeiro porque, como é que você ia fazer as postagens? Bom, aí tem o segredo. Eu sou de tecnologia, eu vou resolver esse problema, né? As postagens, para eu fazer a postagem sendo que o primeiro capítulo seja lido antes do último, eu posto o último primeiro. Sim. Posto o penúltimo em cima do último e assim por diante, e eu posto o último até... Então eu tenho que preparar o livro antes de postar no Facebook. Bom, aí ficam os capítulos, que é mais ou menos o texto, né? O primeiro volume tem 12 capítulos, o segundo volume tem 14 capítulos, e eu agora tenho posto, assim, eu fiz uma edição, isso que é outra coisa legal. O livro, ele está no real time, né? Ele é dinâmico. Ele é vivo. Ele é vivo. Você faz um comentário, eu não fiz isso no meu livro, essa foto eu não postei. Eu vou lá, pego a foto, posto a foto como um comentário daquele capítulo e faço o meu comentário. E com isso eu consigo diferenciar, por exemplo, a história, o tempo da história, o tempo de quando eu saí, quanto eu conhecia, e o tempo de quando eu voltei, o que eu conheço agora. E o que deu certo e o que não deu certo, como a minha cabeça foi mudando à medida que eu fui botando milhagem, né? São 32 mil milhas, para você ter uma ideia do qual é o tamanho de uma volta ao mundo. Não, e o mais interessante desse projeto, do livro principalmente, é isso. É o fato de que ele é um livro vivo. Ele é um livro vivo. Ele é um livro vivo, não é aquela coisa que está ali na prateleira, vou lá ler, já li. Sempre está se renovando, muito bem sacado. E o livro vivo quer dizer árvore viva também, né? Árvore, no Facebook. Porque eu não matei nenhuma árvore para fazer isso, não gastei um tostão, eu só gastei meu tempo para fazer isso.
E as pessoas não pagam para lerem meu livro. Meu livro está lá gratuito. É o Volta ao Mundo no Veleiro Escritório Matajusse. Matajusse. É só digitar lá Volta ao Mundo no Veleiro Matajusse que você vai ler o livro do Silvio. Em algum lugar lá está volume 1 e volume 2. Então, o volume 1 é o primeiro, o volume 2 é o segundo. Eu estou trabalhando já no terceiro volume, que é o Caribe e o Pacífico. Falando em Caribe, como é que é... O que você viu de interessante no mundo? O que mais chamou sua atenção nessa viagem? Olha, o mundo é grande, né? É grande. É um mundo de grande. Você tem tanta diversidade no mundo. Então, olha, as religiões são diferentes. As pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, as línguas são diferentes. O paladar, a fauna, a flora, o cheiro, o som, tudo é diferente. Cada lugar que você vai, tudo isso é diferente, né? Então, o Amir Klink diz que é uma arrogância do brasileiro a gente viver aqui e acha que conhece alguma coisa. Não, você tem que sair um pouquinho, você tem que conhecer um pouco mais. A gente, por exemplo, tem essa... quase um estereotipo, né, do muçulmano. Nós não estamos acostumados com muçulmanos, não tem tanto muçulmano no Brasil. Tem países lá fora que é só muçulmano. E a gente acha que muçulmano e terrorista é a mesma coisa. Imagine, a gente foi adotado lá, numas ilhas dentro do mar de Java, ilha de Kalimantan, fomos adotados por uma família muçulmana, a gente rezava com eles, comia com eles dentro da casa deles, ficamos lá quase um mês nessa ilha, super, hiper bem tratados, sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante de você ver. Primeiro que o brasileiro é um povo, uma raça especial no mundo. O brasileiro é super querido no mundo inteiro. Talvez tirando a Argentina, mas o mundo inteiro gosta do brasileiro. Qualquer lugar que você vai, o cara vai falar do Pelé, vai falar do Ronaldinho. Ronaldinho. Eu me lembro de alguém que chegou, de um jornalista que estava fazendo um comentário qualquer, que ele foi lá por Oriente Médio gravar, fazer uma matéria, né? E o cara já chegou e falou, você é americano? Ele falou, não, eu sou brasileiro. Quando ele falou, sou brasileiro, o cara tirou uma blusa, ele estava com uma camiseta do Brasil. Aí ele falou, tô em casa. Eu falei, muito legal isso aí. O Silvio, como é que é viver no barco? Eu acho que a melhor forma de descrever um barco é assim. O barco é a sua casa. Quando você vai viver num barco, ele passa a ser sua casa. Então ele é exatamente igual à sua casa. Os espaços são menores, mas as características são as mesmas. Nós temos banheiro, temos chuveiro, temos água quente, não todos os barcos. Temos geladeira, temos freezer, temos micro-ondas, temos fogão. Então é uma casa. A maior diferença entre a sua casa e o seu barco casa é que a sua casa fica paradinha ali e você tem sempre os mesmos vizinhos. Você está sempre no mesmo quarteirão, sempre na mesma cidade, né? A não ser que você mude, mas a casa fica. A casa fica. Você não leva a casa com você. O barco, você leva a casa com você. Você tem todo aquele conforto que você já está acostumado, aquele uso, né, daqueles utensílios de casa, só que eles vão com você. Você pode trocar o vizinho, se você não gostou do cara, você levanta a âncora, vai para lá e você não tem mais aquele vizinho. Você troca o país, você troca a língua, você troca um monte de coisa. A maior diferença é o nível de inclinação e o tipo de movimento. Então, no barco você pode estar, por exemplo, nessa posição, completamente adernado. E como é que você toma banho, como é que você come? Bom, você vai se acostumando com essas coisas. E a outra coisa é que no barco você pode estar fazendo assim também. Assim, que não é tão chato. Mas esse assim, ó, ninguém aguenta isso aqui dentro do barco. É quando o pessoal começa a enjoar. Então, essa é a maior diferença entre a sua casa e o seu barco é essa. O resto é igual. Você se acostuma a viver dentro do barco como a sua casa. Quais as situações de maior risco que você passou? Na volta ao mundo, né, no mapa mundi, eu tenho 4 estrelinhas. Essas estrelinhas vermelhas. É esse que está no seu site, no seu Facebook, aquela foto que está lá? Aquela tá, mas as estrelinhas não dá para você ver ali. Eu acho que eu tenho uma outra foto em algum lugar, mas talvez no livro comece a botar as estrelinhas. Então, essas estrelinhas são coisas que a gente passou do ponto de vista de algum risco, né? Eu te falei que a gente tem esse 94% de prazer, 6% de algum tipo de desconforto. Esse desconforto pode ser de tsunami, furacão, terremoto, acidente com o barco, atropelado por uma baleia, por um navio, afundando, pirata. Então, são 6%. A gente teve
um caso nós batemos num recife que não estava bem projetado na carta, lá na Malásia, subimos em cima, descemos do outro lado. Isso demonstra a capacidade desse barco de sofrer um impacto desse. Tivemos uma cabeçada de baleia. O pior mar que a gente pegou foi antes do Estreito de Torres. O Estreito de Torres é entre o norte da Austrália e o sul da Papua Nova Guiné, que é parte já da Indonésia. E no caminho da Nova Guiné, Port Moresby, para a Austrália, para Thursday Island na Austrália, nós pegamos um mar que não tinha como gerenciar aquilo. As ondas eram na ordem de 8 metros de altura. Nossa! Pra você ter uma ideia, o meu mastro vai a 17 metros. Metade do mastro, a onda batia na metade do mastro e passava por cima do barco. Então, o volume de água era tão grande que não tinha como gerenciar aquilo. Eu acabei posicionando o barco no melhor ângulo para tomar essas ondas, porque numa condição dessa eu não consigo ir contra. O barco nem sobe uma onda daquela, vai jogar o barco de ponta cabeça do outro lado. Então eu tinha que ir um pouco a favor, não completamente a favor, porque ele ia jogar o barco para dentro e afundar com a água por cima. Então, num ângulo que aguentasse aquilo, na verdade o barco subia acostado da onda assim, ele desmoronava aquele costado da onda, a onda estourava dos dois lados, fazendo aquela espuma maior que o barco entrava dentro daquela espuma e ficava naquela espuma ali, se contorcendo até a onda passar, ele velejava mais um pouquinho, vinha já outra onda e pegava. Nós ficamos nesse mar durante 24 horas. Nossa Senhora! Eu fiquei... achei que você falar 24 minutos, eu já estou agoniado aqui. 24 horas. Esse foi um dia que a gente achou que talvez o dia seguinte a gente ia acordar molhado. Caramba! A gente não fala aqui, porque você tem um monte de regras de sobrevivência, né? Então você tem a balsa lá dentro, você tem o saco de abandono, a gente tem o treino de, se tiver que abandonar um barco porque está afundando, abandonar. E esse foi um dia que eu considerei muito seriamente o que queria acontecer durante aquele mar. A gente ficou naquele mar até a gente entrar dentro das ilhas do Estreito de Torres, que aí, por causa das ilhas, o mar começou a baixar, né, que tomava o mar de cara. E nós ficamos 12 dias no mar dessa vez, porque eu saí da Nova Guiné e fui direto até Bali, não parei na Austrália. Nossa. A Austrália estava um lugar meio antipático para você parar de barco. Revista o barco inteiro, entra com cachorro, jogam toda a sua comida fora, sabe? Tem coisas assim que da Nova Zelândia e na Austrália eu não gostei, porque a gente não faz isso com nova zelandês ou kiwi aqui, nem com australiano, né? Que loucura, que loucura. E tubarão, como é que foi essa história sua de pescar com tubarão? Como é que é isso? Isso era uma das coisas que me preocupava lá quando eu comecei a fazer o projeto, era assim, atropelado por uma baleia e o meu risco, o risco que eu me sinto bem correndo, eu corro mais risco do que a maioria das pessoas. Mergulhar com tubarão é um risco, você não sabe o que o tubarão vai fazer. Então durante esses 5 anos de mergulho, 7 anos, né, porque aqui no Brasil também estava mergulhando e lá para o norte também você pode encontrar tubarão, eu comecei a me acostumar mais com o comportamento de cada tipo de tubarão. Então tem tubarão que eu não quero chegar perto e tem tubarão que eu sou capaz até de abraçar. E alguns desses tubarões, que é o galha preta e o galha branca, eu chegava a caçar peixe do lado desses tubarões e eles querendo disputar o peixe comigo. E eu protegendo o peixe do tubarão com o meu corpo. Caramba! Tubarão, lógico que não é um tubarão de um tamanho enorme, tubarão de 1 metro, 1,5 metro, assim, querendo vir pegar meu peixe. Não, isso aqui é meu, cara, vai caçar o seu. Até eu botar o peixe, porque o botinho está sempre perto, botar o peixe dentro do botinho, ele está ali tentando pegar aquele peixe. Caramba! Então, eu abusei um pouquinho de tubarão, só fui atacado uma vez, em Chagos. Alguém falou que tinha um tubarão bravo ali, sempre que falam isso eu ia lá ver para saber o que era um tubarão bravo, e esse era bravo mesmo, dizem que é parente, chama silver tip, pontas prateadas, e ele é extremamente territorial e se agressivo. Você entrar, ele é agressivo, ele vem para cima e vem mesmo, e esse veio e eu tive que controlar o tubarão com uma lança que eu tenho longa, e eu espetei no focinho dele e fiquei segurando o tubarão assim para fora e o tubarão tentando vir mesmo com aquele negócio no nariz, aquele foi o único que me deu trabalho. A gente gerenciou. Mas não mergulhei em água de tubarão complicado. Então, água de tubarão branco eu ficava fora.
com muito tubarão branco, né? Sul da África do Sul, ali eu não fui merguear, Austrália não quis também, brincar com aquilo região. não, porque eu não conheço, né? Quando eu conheço, eu estou no meu habitat quase, né? No meu novo habitat, mas quando eu não conheço, eu acho que eu não devo arriscar Não carece, dessa forma. não carece. Silvio, obrigado pela participação no programa, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu espero que você possa voltar uma outra oportunidade e contar mais das suas A aventuras. história é muito grande, né? 7 anos no barco, 7 anos 5 no mar, anos na volta ao mar, tem mais história do que... Em 20 minutos a gente não consegue fazer uma sinopse disso tudo. Mas fico aqui disponível, se vocês tiverem uma outra oportunidade, Claro, será um adoraria prazer. falar um pouquinho mais. Será um prazer recebê-lo aqui, E Silvio. muito obrigado pela conversa, pela oportunidade de mostrar para a sua audiência aí o que é viver bem, como a gente pode explorar a vida mais do que só viver a vida. Legal, muito bom. Você de casa, obrigado também pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz. Tchau.